Qual é a melhor religião? Perguntou um buscador da verdade. A autorrealização, respondeu Yogananda. Com efeito, a autorrealização é a única religião, pois ela é o verdadeiro objetivo da religião, independentemente de como as pessoas definam a religião delas. Uma pessoa pode ser cristã ou judaica, budista ou hindu, maometana ou zoroastrista. Pode afirmar que Jesus Cristo é a única via ou que Buda e Maomé são o único caminho, como fazem, na verdade, milhões de crentes. A pessoa pode insistir em que determinado ritual ou lugar de adoração promovem a salvação, mas tudo se resume no que a pessoa é em si mesma. Milhares de Cristos não seriam capazes de levar Deus a você caso você não demonstrasse amor a Ele. Por que deveria Deus se preocupar com o modo como você o define? Poderia algum dogma abarcar Deus, que é tudo, muito mais do que tudo? E será que você não sabe que um muçulmano ou um hindu que ame a Deus é tão caro a Jesus Cristo quanto qualquer outro cristão? E muito mais admirado por ele do que os que estão entre os seus seguidores e que acreditam em Deus com as suas mentes, mas que não têm amor por ele nos seus corações? Jesus Cristo não veio à Terra, tampouco nenhum grande mestre, a fim de levar pessoas até Ele. Veio para as levar até a verdade que, segundo Ele disse, os libertará. A mensagem divina sempre é impessoal, na medida em que se relaciona com essa verdade. Ao mesmo tempo, ela é pessoal na relação que mantém com o buscador individual. Isto é, os mestres não dizem às pessoas: você será salvo pela religião que segue exteriormente. Os mestres dizem a essas pessoas: você será salvo pelo que você faz pessoalmente, para afirmar a sua semelhança com Deus. A autorrealização é a eterna mensagem da religião. Independentemente de quais sejam as suas crenças e práticas, o propósito fundamental da religião é lhe ajudar a dar vazão ao seu potencial mais pleno, na condição de filho de Deus. A onda tem que compreender que a sua realidade, como uma simples onda, é efêmera. Ela talvez surja repetidas vezes na forma de outras ondas, porém, ao fim e ao cabo, ela terá de compreender que a sua realidade não está na condição individual de onda, mas no oceano, do qual ela é uma manifestação. A compreensão dessa verdadeira identidade requer que ela mergulhe no oceano e que se torne uma coisa só com ele. Suponhamos que um judeu se converta ao cristianismo. Ele para de ir à sinagoga e, em vez disso, vai à igreja. O simples fato da sua conversão lhe assegura, por acaso, a salvação? Não, se ela, ao mesmo tempo, não faz com que ele ame a Deus mais profundamente. A religião não é uma roupa que você possa vir a usar exteriormente, porém as vestes de luz que você tece em torno do coração. Por roupa exterior, não entendo a sua indumentária física apenas, mas os pensamentos e as crenças que te envolvem. Eles não são você. Descubra quem você é debaixo desses adornos exteriores
e você descobrirá quem foi Jesus, Buda e Krishna. Pois os mestres vêm à Terra com o objetivo de apresentar a todo homem um reflexo do seu eu mais profundo e eterno. Meu guru, Shri Yukteswar, gostava de uma canção que eu traduzi, da qual 2 versos são os que se seguem. Pranayama seja a tua religião, Pranayama será a tua salvação. Pranayama significa o controle da energia no corpo, e sua direção ascendente, passando pela espinha dorsal até o cérebro e até o centro de Cristo entre as sobrancelhas. Essa é a senda do despertar. Não se trata de dogma nem de crença. Trata-se simplesmente do modo pelo qual fomos criados por Deus. A consciência penetra no corpo por meio do cérebro e da espinha. Quando o espermatozoide e o óvulo se unem para criar o corpo físico, eles o fazem no que vem a ser a medula oblongata, na base do cérebro. A partir dessa medula, a força vital se desloca até o cérebro, passando pela espinha até o sistema nervoso e depois se dirige até os músculos e etc., criando o corpo. O meio de sair do corpo é, pois, reverter esse processo. A dificuldade em fazer isso está no fato de a força vital já ser condicionada pelo nascimento no sentido de dar continuidade ao seu direcionamento para fora, através dos sentidos e para adiante, rumo ao meio ambiente, à medida que ele é percebido pelos sentidos. Assim, pensamos que possuímos o mundo e que usufruímos por meio do corpo. Seja como for, jamais podemos conhecer qualquer coisa fora de nós mesmos, a não ser de modo vicário, à medida que os sentidos transmitem essas impressões ao cérebro. Podemos tentar ampliar a nossa compreensão do mundo mediante o estudo ou a nossa fruição desse mundo por meio dos prazeres sensuais. O fato é que jamais podemos conhecer algo a não ser por meio dos sentidos, enquanto a força vital continua presa no corpo. Entretanto, existe um meio para sair do corpo. Ele se destina a fazer com que a força vital se funda com a energia cósmica, a fazer com que a consciência se incorpore à consciência do infinito. O meio de se alcançar esse objetivo é desviar a força vital dos sentidos e concentrá-la na espinha, dirigi-la para o alto, passando pela espinha até o cérebro e de lá fazê-la passar pelo centro de Cristo entre as sobrancelhas. O ego está concentrado na medula oblongata. Esse é o polo negativo da autoconfiança. O polo positivo se localiza no centro de Cristo. A concentração nesse centro, no olho espiritual, a sede da visão espiritual, projeta a consciência além do ego rumo ao infinito. A espinha é a estrada para o infinito. O seu corpo é o templo de Deus. É dentro do seu eu interior que Deus deve ser compreendido. Independentemente dos lugares de peregrinação que você visita no mundo exterior, e independentemente dos rituais que você realiza, também referentes ao mundo exterior, a peregrinação verdadeira deve dar-se interiormente. E o maior rito religioso tem de ser a oferta, a sua força vital, no altar da comunhão com Deus. Eis porque Jesus disse: derrubai esse templo e em 3 dias eu o erguerei. Ele falava, a Bíblia acrescenta, do templo do seu corpo.
Certa vez, conheci um homem na Índia que esteve seguindo a senda da devoção durante 20 anos. Pude perceber que, em decorrência da sua devoção e sinceridade, ele estava pronto para passar por uma experiência com Deus. No entanto, o caminho da sua devoção até então não o fez passar por essa experiência. Ele necessitava de Kriya Yoga. Contudo, ele não aceitou de mim. Insistia em ser fiel como imaginava a própria senda que levava até Cristo. Não se trata de substituir o seu caminho por outro na busca de Deus. A Kriya Yoga haverá de te orientar no sentido da realização na sua senda de devoção. Por outro lado, você se parece com um homem que viveu durante 20 anos num quarto, tentando atravessar as paredes, o teto, o chão para sair. O que eu estou lhe oferecendo é simplesmente mostrar a você onde está a porta. Bem, por fim, ele cedeu e passou pela sua iniciação em Kriya. Passada uma semana, ele teve a experiência de Deus que estivera buscando naqueles 20 anos. A Kriya Yoga, concluiu o mestre, leva você à estrada universal, onde se encontram todos os atalhos da prática espiritual. Sou capaz de reunir alguns jovens do tipo mais intranquilo e deixá-los praticar Kriya Yoga durante 2 horas todos os dias, seguindo a minha orientação. E sem problemas, em 4 ou 5 anos, posso fazer deles verdadeiros santos. Não lhes pregarei um único sermão. Simplesmente haverei de lhes dizer que pratiquem a Kriya Yoga 2 horas por dia. E em pouco, eles perceberão a diferença na vida deles. Esse é um grande desafio. Evidentemente, eles terão de praticar segundo a minha orientação. Isso não será fácil, mas certamente vale o esforço. O termo autorrealização, declarou uma visitante com certa arrogância, a mim me parece totalmente incompatível com a crença hindu, no que concerne à necessidade de se ter um guru. Considero a autorrealização como um conceito, algo definitivamente interessante. Porém, eu, como ocidental, não aprovo esse conceito de guru. Acredito em caminhar com as próprias pernas, em passar por provações na vida e aprender por mim mesma com essas provações. Quem que tivesse caráter haveria de querer fazer o seu aprendizado na vida por meio de alguma outra pessoa? O que você me diz se tivesse vontade de aprender a pilotar um avião? Perguntou Yogananda. Será que você faria objeções quanto a alguém lhe mostrar de que modo pilotar? Bem, evidentemente que não, reagiu a senhora. Mas eu estou falando sobre situações da vida, não sobre situações artificiais. Eu estou me referindo ao tipo de circunstância em que qualquer adulto deve ser capaz de tomar decisões adultas. Assim, como se vestir para dar um passeio sem primeiramente se informar sobre a previsão do tempo? Perguntou ironicamente Yogananda. Bem, hesitou a mulher. Certamente seria uma tolice passar pela vida sem aceitar conselhos de outras pessoas. Evidentemente, concordou a senhora. No caso de um guru, todavia, o discípulo é obrigado a lhe obedecer sem fazer perguntas, exatamente como um robô. De jeito nenhum, replicou Yogananda. Qualquer guru que exija de seus discípulos uma obediência cega, haverá de atrair para si apenas discípulos cegos. Ele ficaria ao largo dos discípulos esforçados, que por si próprios são pessoas talhadas para seguir a senda que conduz à compreensão de Deus. É preciso grande vigor e força de caráter para encontrar Deus.
Poderia o abalo, causado pela sensação da onipresença, ser suportado por alguém fraco espiritualmente? Nenhum discípulo é obrigado a obedecer ao seu guru. A liberdade de aceitar ou rejeitar alguma coisa é uma das primeiras leis da vida espiritual. Trata-se de um direito que nos foi dado pelo Senhor desde a época da nossa criação. O mestre sorriu. Basta observar quantas pessoas exercem o seu direito de rejeitar Deus encarnações afora. No entanto, o Senhor é humilde e jamais se impõe a quem quer que seja. É possível que o rejeitemos durante eras, e o Senhor, nos amando pela eternidade, diz: esperarei. Você compreende o que está dizendo ao afirmar que é atraída pelo conceito de autorrealização, enquanto rejeita a necessidade de um guru? As pessoas comumente interpretam de modo errado a autorrealização, imaginando se tratar do desenvolvimento da personalidade humana no seu potencial mais elevado. Mas a autorrealização é uma potencialidade da alma, não é uma potencialidade humana. A personalidade se assemelha a uma floresta densa, além da qual se encontra a bela, ampla terra que lhe foi prometida por Deus. Para alcançá-la, você deve, de algum modo, sair da floresta e não perder tempo explorando as inúmeras veredas que lá se encontram. As pessoas não sabem como sair dessa floresta mental. Todo o caminho que tomam acaba no emaranhado da vegetação rasteira, ou as leva de volta onde começaram, andando em círculos. Com o tempo, essas pessoas acabam se conscientizando de que estão perdidas. Então, se chega alguém e diz: ei, eu conheço bem essa floresta, me permita lhe mostrar o caminho através dela. Será possível que essas pessoas haverão de considerar uma ameaça ao seu livre-arbítrio uma proposta semelhante? Por acaso essas pessoas não haverão de considerar essa proposta como uma oportunidade de realizar com êxito o que a sua própria vontade esteve tentando por tanto tempo levar a cabo, mas sempre em vão? Você fala de decisões maduras. Nessa floresta, a idade nada tem a ver com a capacidade que tem uma pessoa de tomar decisões. A experiência é que vale. Até mesmo uma criancinha que conheça o caminho haveria de conduzir você melhor do que você mesmo, caso você esteja perdido. Nesse contexto, seria mais acertado dizer que essa criança é mais adulta do que você. Em qualquer grau, ela é mais capaz de assumir a responsabilidade no sentido de levar você aonde você quer ir. Todos nós, diante de Deus, não passamos de criancinhas. A vida em si é uma grande escola e nossas lições nela não haverão de terminar até que tenhamos compreendido quem somos realmente, na condição de filho do infinito. O objetivo do guru não é enfraquecer a sua força de vontade. É, de preferência, ensinar a você os segredos quanto a desenvolver o seu poder interior, até que você possa se conservar inabalável em meio a um mundo que rui ao seu redor. Certamente, desenvolver essa divina confiança em si mesmo é uma realização muito mais importante do que caminhar com as próprias pernas.
nas situações corriqueiras da vida. As pessoas que rejeitam a necessidade de ter um guru não compreendem a montanha íngreme que está à sua frente no caminho que leva a Deus. Escalar essa montanha sem a ajuda de um guia seria mais do que tolice. Espiritualmente, seria desastroso. Um guru se assemelha ao estudioso de pedras preciosas. Ele pode ajudar você a evitar erros que lhe custem caro e que, de outro modo, poderiam fazer com que você retrocedesse em termos de esforços espirituais durante muitas encarnações. O labirinto na mitologia grega era tão intricado que todos os que um dia se encontraram dentro dele jamais foram capazes de achar a saída. Entretanto, Teseu foi bem-sucedido. O que ele fez foi levar consigo um novelo de lã que ia desenrolando à medida que penetrava no labirinto. Seguindo o fio de lã, ele encontrou o caminho para voltar. O guru assemelha-se a esse novelo. Ele não tem de estar lá para lhe dizer o que fazer a cada vez que você tiver de mudar de direção. Estar em harmonia mental com ele será o suficiente. Por meio dessa harmonia, você saberá se as escolhas que tem diante de si são certas ou erradas. As pessoas ainda estão encerradas no cárcere do ego. Imaginam por vezes que um guru possa ser uma ameaça à sua liberdade pessoal. Não compreendem que a liberdade é exatamente aquilo que não tem no presente. A função do guru é abrir as portas desse cárcere. Se um discípulo, se achando ainda limitado, grita: "Me deixe sozinho, eu estou satisfeito com o meu pequeno ninho de prazeres e desejos", o guru não haverá de insistir. Ele simplesmente dirá: "Vim porque me chamou. De outro modo, eu não o teria perturbado. Não foi por necessidade minha que aqui cheguei. Foi porque você precisava de mim. Desse modo, aguardarei até que você me chame novamente." Aceitar um guru não significa aceitar carregar um fardo. Não se trata de uma ameaça ao livre-arbítrio e à felicidade de uma pessoa. Trata-se, em vez disso, da maior bênção que vocês ou qualquer outra pessoa pode ter nesse mundo. As encarnações do karma bom são necessárias para atrair a ajuda de um verdadeiro guru. A princípio, Deus envia ao buscador uma orientação indireta, mediante livros e mestres de menor importância. Só quando o desejo de encontrar Deus é muito forte, é que ele envia ajuda na forma de um guru autorrealizado. O fato de um estudante aceitá-lo não constitui nenhum favor ao próprio guru. Em vez disso, o estudante deve ter rezado muito nessa vida e nas vidas anteriores para ter alcançado uma bênção tão grande. Isso não significa que você precise sair por aí atrás de um guru. O Senhor haverá de lhe enviar esse guru. Ou então fará com que você se encaminhe até ele quando você estiver preparado espiritualmente. O vínculo com o guru, uma vez estabelecido, não se restringe apenas ao tempo de vida. Ele é para sempre. Até mesmo depois de o discípulo ter alcançado a liberdade espiritual, ele reconhece o guru como o canal por meio do qual lhe veio a sua libertação. Pois o guru
é simplesmente um canal para o poder e para a sabedoria de Deus. Deus é o verdadeiro guru. O guru assemelha-se a um transformador que torna uma voltagem mais elevada e acessível aos lares comuns. Vez por outra, o discípulo se torna de fato superior ao guru. Esse foi o caso de Jesus, espiritualmente mais desenvolvido do que São João Batista. Embora este, assim como explico na minha autobiografia, tivesse sido seu guru em encarnações anteriores. Eis porque João disse humildemente que Jesus devia batizá-lo. E eis porque Jesus respondeu: deixe estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. E eis também porque Jesus disse: entre nos nascidos de mulher não há nenhum profeta maior do que João. Não foi o próprio Jesus nascido de mulher? Ele estava reconhecendo apenas o seu débito eterno na condição de discípulo. Desse modo, como você pode ver, o vínculo que há entre guru e discípulo não é o que há entre o senhor e o escravo. Trata-se de um vínculo eterno de amor e amizade divinos. Se no começo o guru disciplina o discípulo, ele assim o faz como o melhor amigo do discípulo, como alguém que o ajudaria a alcançar o que mais quer na sua alma. Apenas um falso guru haveria de minar o ego dos seus discípulos com palavras de adulação. Um verdadeiro guru jamais disciplina com motivações egoístas. Toda doutrina ou disciplina que ele transmite ao discípulo não provém de si próprio, mas de Deus. Yogananda certa vez disse a um discípulo: perdi contato com você durante algumas encarnações, mas jamais perderei o contato com você novamente. Acerca de um outro discípulo que rejeitou Yogananda como guru, ele disse: ele jamais conseguirá a liberdade, exceto através desse canal que lhe foi enviado por Deus. Mestre, disse um discípulo, muito me alegra servir a Deus, mas para mim é muito difícil sentar-me quieto e meditar. Muito bem, respondeu o mestre. Por ora sirva a Deus com fé e com devoção. Eu meditarei no seu lugar. Toda a orientação que necessitamos está contida na Bíblia, afirmou o padre de uma outra igreja. De que serve seguir um guru? E Yogananda respondeu: o que a Bíblia diz e que as pessoas entendem do que ela diz, frequentemente são coisas opostas. Você pode interpretar erroneamente as Escrituras, e elas não haverão de corrigi-lo. Mas o guru pode indicar o seu erro. O guru é uma escritura viva. Ele fala a partir da mesma percepção da verdade que teve qualquer mestre que viveu antes dele. A fonte da sabedoria que a ele e a esses mestres é peculiar é a mesma. Além do mais, a Bíblia não é no mesmo grau de todo inspirada pela sabedoria mais elevada. Alguns dos que a escreveram eram criaturas mais iluminadas do que outras, e alguns não eram, em especial, seres iluminados. Além disso, os tradutores, com uma compreensão meramente humana, alteraram o sentido de certas passagens, sobretudo das que haviam sido escritas com uma introvisão profunda e, por isso, incomum. Até mesmo os discípulos de Jesus Cristo lhe relataram as palavras em conformidade com a capacidade de compreender essas mesmas palavras. Capacidade, por vezes, limitada.
Lemos passagens em que Jesus os censurava pela superficialidade das interpretações deles. Assim, a verdade na Bíblia nos chega filtrada, ainda que provenha de uma escritura tão importante. Ademais, a doutrina das Escrituras é para todos. Não se limita à necessidade de um só buscador. Por tudo isso, um guru é necessário. A razão mais importante para se ter um guru, contudo, se encontra na própria Bíblia. Nela lemos: mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus. O guru não dá ao seu discípulo somente a doutrina e orientação. Ele também lhe transmite o poder espiritual. Assim como Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos, assim também o guru faz com que o discípulo se volte interiormente para a vida do espírito. O Senhor, por intermédio do guru, desperta o fiel do seu longo sono de ilusões. Os que se juntam a nós nessa senda da autorrealização não estão ligados a alguma prensa tipográfica, mas a uma linhagem de mestres que compreenderam Deus. O próprio Deus, por intermédio deles, supervisiona esse trabalho. Todos os que o seguem com sinceridade e devoção serão levados a Ele. Obrigado por estar conosco neste dia. Compartilhe suas descobertas nos comentários e espalhe a positividade compartilhando esse vídeo.